Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus paz, alegria, prosperidade, avanço, e que esse mês de novembro seja um mês marcado por provisões sobrenaturais do Senhor, um mês marcado pela presença de Deus. Dirige nossos passos, Pai, e nos livra de todo mal. Consagramos a Ti todos os nossos pedidos de oração da vida extraordinária. Apresentamos a Ti essas áreas da nossa vida e Te pedimos, Pai, resposta, Te pedimos intervenção, Te pedimos milagres e principalmente que o Senhor guie as nossas vidas, traga salvação na nossa casa, traga avivamento no nosso lar e nunca falte a nós mais e mais do Senhor. Chamamos pela presença de Jesus, invocamos o nome de Jesus aqui nessa oração e cremos no sobrenatural. Cremos no milagre do Senhor, cremos no avanço, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Você está numa oração de milagres, você está numa oração de intervenção de Deus em nome de Jesus. Estamos crendo, somos testemunhas de muitas coisas maravilhosas e incríveis que Deus tem feito aqui. E eu quero hoje poder compartilhar uma palavra de Deus com você, uma palavra de vida, uma palavra de paz. Mas antes disso eu quero dar um testemunho. Nós temos recebido muitos testemunhos para a glória de Deus, do que Deus tem feito aqui e estamos maravilhados. Olha esse testemunho da Eliane, e ela escreveu assim: há 7 anos eu procurava alguém para me ajudar a entender por que Deus falava tanto comigo de uma determinada maneira, e Deus me apresentou você. Desde esse dia não parei mais de orar junto às 6 da manhã e às 18 horas. Tenho aprendido muito através das suas lives. E no mês de julho de 2025, em um exame de rotina, fiz uma mamografia e no resultado tinham vários nódulos na mama. Comecei a orar pela cura e depois passei a agradecer a Deus pela cura. A médica pediu para eu fazer uma pulsão para ver se era maligno. Fui fazer a pulsão, muito segura de que Deus já tinha operado o milagre. Quando entrei na sala da médica, dos vários nódulos restava apenas um, e ele estourou na hora, pois era um nódulo de água. Fiquei muito feliz, glorificando a Deus. Agradeço a Deus por ter me apresentado o Senhor, que tem sido uma bênção na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente a ti e a tua família. Obrigado por ser bênção na vida das pessoas. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Eu fico maravilhado com tantas coisas que Deus tem feito aqui nas orações. Deus é fiel. Deus tem feito grandes maravilhas aqui no nosso meio. E eu glorifico o Senhor. Você é testemunha de tantas coisas que nós temos visto. Eu não sei se você ouviu ontem o testemunho que eu dei de uma mulher. O marido dela tinha muitas alergias e as costas dele tomava de alergia. E olha, só quem teve alergia sabe do que eu estou falando, que isso é um problema crônico. E Jesus interviu através de uma oração. O Senhor o curou totalmente, está completamente limpo para a glória de Deus. Deus faz essas coisas, não é eu, não é o homem, é Jesus. Amém? Toda a honra e toda a glória sejam dados ao Senhor, é Ele que faz. Por isso, coloque a sua fé em Jesus. Amém? A minha fé está nele, a minha fé está em Jesus totalmente, eu creio nele. Não há impossíveis para Deus. Nós temos que tirar a nossa limitação, sabe, de que Deus não pode fazer isso. Não, Deus pode. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Grave isso. Deus quer se envolver em cada área da tua vida. Ele não quer apenas curar, Ele não quer apenas salvar, Ele não quer apenas libertar de um vício, mas Ele quer libertar você, inclusive, de pecados que você não consegue sair. Inclusive, Ele quer libertar você do medo, da ansiedade, de toda a insegurança que você tem dentro de você. Sabe, algumas pessoas pensam que Deus quer ajudá-las apenas a ir para o céu.
E eu quero dizer para você, Deus não apenas quer ajudar você a ir para o céu, mas Ele quer ajudar você aqui nessa terra, a você vencer com a sua família, a você ser uma pessoa, sabe, feliz, uma pessoa completa, uma pessoa plena. Jesus disse que aqui nesse mundo nós teríamos desafios, teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo e nós também podemos vencer. Amém? Então, siga Cristo, caminhe com Cristo, é o melhor caminho. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então Ele é o nosso Salvador, acredite, Ele quer dar vida e vida com abundância. Talvez até hoje o inimigo tenha tirado muitas coisas de você, mas Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Siga Jesus, caminhe com Ele, e Ele vai lhe levar ao céu, Ele vai trazer vida para você, Ele vai lhe trazer paz e a sua presença sempre estará com você. Amém? Você pode dizer aí um amém para essa declaração? Jesus sempre estará com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a nossa fé, Jesus. Amém? Jesus, Jesus, invocamos Teu santo e poderoso nome aqui hoje. Glória a Deus. Amém? E você que está entrando agora aqui nessa oração, nessa campanha, que está ouvindo a respeito desse Deus de milagres, eu quero convidar você a baixar essa planilha aqui da vida extraordinária. É uma planilha gratuita para você colocar teus pedidos de oração na vida espiritual, familiar, financeira, emocional, aqui na área de relacionamento, saúde e justiça e até mesmo livramento. E se você não conseguir baixar, no meu site, pega uma folha em branco, faz aí 7 colunas e coloca teus pedidos de oração e vem apresentar aqui às 6 da manhã às 18 horas. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não é o homem, é Deus. Amém? Muito bem. Gênesis 28:15, a Bíblia diz: Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho prometido. Quem é o destinatário desta promessa incrível de Gênesis 28? Alguém conhecido por suas virtudes? Por ser perfeito? Por fazer as coisas tudo certo? Não. É Jacó, um homem astuto, enganador e que estava inclusive fugindo do irmão. E isso me leva a crer numa coisa, que não importa o quão errado você está ou o quão distante você está, Deus tem promessas para a sua vida. Agora, uma coisa que eu aprendi sobre promessas é que não basta Deus te prometer, você tem que estar preparado para viver a promessa. Davi foi chamado para ser rei com 17 anos, quando ele era um jovem pastor. Mas ele só foi colocado no trono depois de ter sido amadurecido, depois de Deus ter trabalhado nele, depois de ele ter experimentado a vida, depois de ele ter sido forjado por Deus em uma vida, em uma caminhada com Deus, ouvindo a Deus, sendo dirigido por Deus e aprendendo a ser alguém prudente, porque a todo momento queriam destruí-lo. Então eu vejo que Deus tem promessas, mas eu preciso estar posicionado para viver essa promessa. Jesus disse para os discípulos: esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Antes ele ser, antes dele ter ascendido aos céus, ele disse: esperem em Jerusalém. E eles tiveram que se posicionar em um lugar chamado cenáculo. E depois a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre eles e todos passaram a falar em novas línguas. Ou seja, só viveram a promessa depois de terem se posicionado. Tiveram que obedecer uma instrução para que recebessem o Espírito Santo. Deus pode pegar um homem carnal e pecador e transformá-lo num homem espiritual que serve os seus propósitos. Então, o objetivo de Deus é transformar você nesse homem espiritual. O objetivo de Deus é transformar você em uma pessoa posicionada,
em uma pessoa posicionada, em uma pessoa que serve a Deus e serve o seu propósito. Às vezes, depois de algum fracasso, nós pensamos que Deus nunca nos usará ou nos abençoará como gostaríamos. Eu vejo tantas pessoas desistindo, muitas vezes, do caminho, porque elas pensam: eu pequei e não existe mais chance para mim, não existe mais oportunidade, todas as promessas morreram porque eu pequei, eu errei, eu fiz o que era errado. Bem, Jacó, ele era exatamente esse homem, fez tudo errado, mas Deus trabalhou nele. Eu acredito que é um ajuste de coração. Eu acredito que Deus nos chama, sabe, quando Deus nos dá promessas, geralmente nós não estamos muito certos, mas o trabalhar do Espírito na nossa vida, o trabalhar de Deus na nossa vida, é nos ajustar e nos preparar para viver a promessa. Então, quando Deus te chama, geralmente você não está preparado, ou quando Deus te dá promessas, você não está preparado, mas o propósito dele é quando você estiver preparado, você acessar as promessas que Deus tem para a sua vida. Se você permitir que Deus trabalhe, Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Em Filipenses 1:6, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra em vocês, a completará até o dia de Cristo Jesus. Se Deus começou a obra na sua vida, Ele vai completar. O Deus que começa, termina. Então, pega aí com palavra de Deus para a tua vida. O Deus que começou a boa obra vai terminar. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus se posicionar, deixa Deus ajustar você para o propósito. E você vai viver a promessa de Deus na sua vida. Eu venho aqui no nome de Jesus declarar essa palavra sobre a tua vida, que se você estiver alinhado com Deus, se posicionando, crescendo, amadurecendo, se santificando, saindo de pecados, saindo de hábitos errados, de vícios, saindo de relacionamentos errados, tudo isso vai ser um ajuste de Deus para lhe posicionar para a promessa. Tem coisas que nós não estamos preparados para acessar, porque está faltando maturidade em nós, está faltando resiliência, está faltando confiar em Deus, está faltando esperar, está faltando mais entrega, está faltando mais rendição a Deus. Jacó, em seus primeiros dias, era um homem astuto, autoconfiante, mas o seu relacionamento com Deus não era profundo. E toda pessoa que não tem um relacionamento profundo com Deus, ela vai viver errado. Ela vai viver segundo os seus deleites, ela vai cair em laços. Por quê? Porque ela não tem um relacionamento profundo com Deus. A partir do momento que Jacó começou a ter uma aliança com Deus, tudo mudou na vida dele. É isso que está faltando para você. Já parou para pensar no que eu estou falando para você? Que o que falta para ti é uma aliança com Deus? Entregar a sua vida totalmente a Deus? Ser uma pessoa mais profunda de Deus? Talvez você seja uma pessoa simpatizante, sabe, de estar aqui e você ame as orações, ame receber respostas de Deus. Mas será que Deus não está te chamando para um relacionamento mais profundo? Porque quando Deus chamou Jacó para um relacionamento mais profundo e ele fez uma aliança com Deus, dali em diante, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando Deus encontrou com Jacó no deserto, ele era um homem mentiroso, enganador, trapaceiro. Anos mais tarde, Deus, no Val de Jaboque, transformou Jacó. Jacó já era outro homem. E ele voltou para casa como Israel, como um príncipe. Deus vai te apresentar para pessoas, não como um trapaceiro, mas como um príncipe dele. Deus pode transformar um trapaceiro em um príncipe. Mas o que torna isso possível não é somente a promessa de Deus, é o homem se posicionar com Deus. E Deus está falando para você, se você fizer uma aliança com Ele, Ele pode trazer uma transformação total e radical na sua vida. Pega essa palavra, porque é a palavra que o Senhor está falando contigo. Deus permitiu que Jacó fosse ferido por suas próprias decisões nessa jornada.
E gradualmente Deus o moldou e o transformou em um príncipe. O pai das 12 tribos, um homem aprovado por Deus, que terminou seus dias profetizando como um profeta, em comunhão com Deus. Então é isso que eu acredito. É essa palavra que eu queria compartilhar com você. Amém? Eu quero agora, nesse momento, declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, quero pedir para você compartilhar essa oração com o maior número de pessoas que você puder. Amém? E domingo agora nós vamos ter um grande culto. Às 9 horas da manhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Coloca aí e vem. Vai ser Santa Ceia. Eu tenho uma palavra especial para compartilhar com você no final do culto. Eu estarei orando por pessoas doentes fisicamente e pessoas doentes emocionalmente também, certo? Crendo que Jesus tem o poder de abençoar. E eu estarei fazendo uma oração no final do culto por você. Então vem estar com a gente, vai valer a pena. Você vai ver que vai valer a pena você vir. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar os Salmos 91. E se você não é meu aluno na academia aqui no Global, eu quero fazer um convite para você. Vem experimentar a academia. Com certeza, a academia, ela vai ajudar você a se preparar para as promessas de Deus. Amém? Eu convido você a se aproximar do profético. Deus me deu essa graça de ensinar para as pessoas o profético. Que, sabe, eu me considero uma pessoa abençoada por Deus, por ter aprendido a caminhar com Deus. Tenho verdadeiramente resultados na minha vida. E eu convido você a se tornar meu aluno. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, visita a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo agora. Toque-os com teu poder, com a tua graça e com teu favor. Eu apresento diante de ti, Pai, todos os nossos pedidos de oração. Todos os pedidos, Pai. Todos aqueles que estão orando conosco do Brasil, das nações, visita teus filhos e filhas, Pai, trazendo respostas, trazendo livramentos, trazendo mudanças em sua vida. E da mesma maneira, Senhor, que Jacó viveu a promessa de Deus, que nós possamos também viver a promessa de Deus. Muda o que tiver que mudar em nós, tira do nosso coração, da nossa mente. Te pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados e queremos ter uma aliança profunda com Jesus Cristo. Você que está aí nessa oração, diga a Jesus: Jesus, eu quero fazer uma aliança profunda contigo. Jesus, eu quero ser alguém totalmente entregue a Ti. Entregue sua vida a Jesus agora. Entregue seu coração a Jesus agora. Chame Ele de teu Salvador. Chame Ele de Senhor. Chame por Jesus. Chame por Ele. Chame por Ele agora. No nome de Jesus, Senhor, toque-os com teu poder agora. Toque-os com a tua graça. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Todo problema que incessantemente tem lutado contra essa pessoa, renda-se a Jesus Cristo. Meu Deus, dá vitória a essa pessoa. Opera milagres na vida dela e transforma a sua realidade. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu não sei você, mas eu senti a presença do Senhor aqui.
Compartilhe essa oração agora, mande aí para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus Cristo. Até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz, a vida, a alegria, a salvação e a transformação dentro dessa casa. Oramos também para que o Senhor venha trazer providência, para que o Senhor venha trazer alívio e para que o Senhor conduza todas as coisas em nossa vida. Aquilo que está pendente, aquilo ainda que temos como responsabilidade, aquilo, meu Deus, que não enxergamos, colocamos tudo diante de Ti e pedimos a Tua bênção, o Teu favor e a Tua proteção. E apresentamos diante de Ti, Senhor, todos os pedidos para a nossa vida, para a nossa casa, ter a Tua resposta, ter, ó Deus, a Tua intervenção. Oramos pela vida extraordinária, a vida que Jesus Cristo tem para nós e cremos em rompimento e avanço, em milagres e no sobrenatural. Por isso te pedimos resposta, Senhor. No nome de Jesus, como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração, todas as pessoas que estão orando conosco do Brasil, das várias nações que estão aqui acompanhando. Pedimos a Tua bênção e pedimos o Teu sobrenatural, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus está trabalhando. Você crê nisso? Existe um trabalhar do Espírito Santo aqui. Existe um agir do Senhor. E muitos de vocês que estão firmes em oração, vocês vão contemplar respostas de Deus no dia a dia de vocês. Coisas que vocês achavam até mesmo que iria demorar para acontecer. Vocês vão ver Deus movimentar essas coisas na vida de vocês. Pega aí essa palavra no nome de Jesus. É por isso que o inimigo luta tanto para você não estar na oração. Então ele causa distrações, ele causa desânimo, ele diz para você que você falhou a oração e que você não vai ter resposta por causa disso. Ele tenta de alguma maneira quebrar o teu foco. Eu tenho orado muito sobre isso, porque tem tantas coisas, gente, que estão tentando, sabe, fazer com que a gente vire para o lado, ou vire para o outro lado e perca os olhos na caminhada, perca os olhos na direção de Deus para a nossa vida. Eu tenho uma palavra para você que tem orado comigo aqui: não para, não desanima, te fortalece em Deus, fica cada vez mais firme. O diabo não pode, ele não pode derrotar você se você estiver firmado na oração. É por isso que eu creio que é crucial nos mantermos firmes diante dos ventos de desânimo. O desânimo é uma coisa espiritual, certo? Eu não estou falando daquele desânimo que é causado por problemas, sabe, físicos. Não, eu estou falando daquele desânimo espiritual, daquele que vem para te abater. Você está bem, mas ao mesmo tempo está quase que se arrastando. Você sabe do que eu estou falando. Por isso, mantenha-se firme em Deus e a Bíblia diz que o Senhor renovará as tuas forças. Eu quero hoje falar sobre espera. Nós temos que aprender a esperar em Deus. Esperar é a prova da confiança. Escreve isso aqui nos comentários. Esperar é a prova da confiança. Em Hebreus 11:11, a Bíblia diz: pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Esperar revela a paciência. Sara, junto com Abraão, esperaram a promessa.
Quando você espera na promessa de Deus. Entenda, não estou falando para você se apoiar na promessa do homem, porque são coisas totalmente diferentes. Estou falando para você esperar em Deus, não na promessa do homem, não que o homem disse para você que vai fazer por você, que vai te ajudar. Até hoje eu estou esperando por algumas pessoas, até hoje. Mas como eu tenho aprendido a esperar em Deus acima das pessoas, Deus tem me sustentado, Deus tem me guardado, Deus tem me livrado. E você tem que entender uma coisa, a paciência é uma semente. Quando você espera em Deus, você está lançando uma semente na sua vida, que é a paciência. E essa sementinha chamada paciência, quando ela vinga na sua vida, porque ela é provada pelo tempo, quando ela vinga, ela dá uma árvore de muitos frutos. E aí vem a sua colheita, aí vem o seu milagre. Então nós temos que aprender a esperar na promessa, a esperar no que Deus falou conosco, do que está escrito na palavra, das profecias que você recebeu, das palavras proféticas que Deus te revelou, até mesmo em sonhos. Essas palavras proféticas você tem que guardar no seu coração e esperar em Deus, esperar com paciência. E essa paciência é uma semente. Outra coisa que eu aprendo sobre esperar em Deus é o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 4, que diz: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A longa espera não é tempo perdido, porque aqui nesse texto diz que a paciência, ela tem a sua obra perfeita. Então, você nunca estará perdendo se você ter paciência nas promessas de Deus. Nunca é tempo perdido, porque enquanto você espera em Deus, Deus trabalha nos bastidores da sua vida. Enquanto você espera em Deus, respostas estão chegando. Enquanto você espera em Deus, Deus está preparando novos caminhos para você. Enquanto você espera em Deus, provisões estão chegando. As pessoas pensam que enquanto estão esperando em Deus, nada está acontecendo. Não. Tem muita coisa acontecendo. Tem um movimento tão gigante acontecendo. Tem coisas que Deus está alinhando na sua vida. Tem gente que Deus está trazendo para o teu caminho. Tem muita coisa boa que está vindo, que está chegando. A Bíblia nos diz também em Lamentações, capítulo 3, verso 25 e 26. Olha que tremendo essa palavra. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse texto está dizendo que esperar garante resultados favoráveis. Esperar em Deus está fazendo com que o favor dele se incline para você. E eu quero declarar isso para você que está vivendo uma injustiça, para você que mentiram para ganhar alguma coisa, sabe, de outros, mentiram sobre você. Pessoas que o engano está na língua delas. Pessoas que o inimigo usou para bombardear a tua vida. Eu quero dizer para você, espere em Deus, porque o favor do Senhor está se inclinando para a sua vida. No nome de Jesus Cristo. E eu sei, essas minhas palavras não estão sendo jogadas ao vento. Fazem alguns anos que eu tenho estado aqui diante de vocês. E vocês têm testemunhado o que Deus tem feito. Várias orações respondidas, muitos milagres, muitas respostas de Deus. Por isso, nós não podemos deixar a promessa de Deus de lado. Nós devemos crer, nós devemos tomar um novo ânimo no Senhor, porque esperar em Deus vai garantir favor. Eu gostaria que você declarasse profeticamente sobre a sua própria vida e escrevesse, inclusive, aí nos comentários, escreva assim: o favor de Deus está se inclinando para mim. Minha paciência está inclinando o favor de Deus para mim. Aleluia!
No Salmo 144, verso 1, a Bíblia diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que ensina as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Esperar é tempo de aprendizado. Você tem que entender que as batalhas fazem parte do seu propósito, mas que no meio dessa batalha você está aprendendo, você está crescendo, você está discernindo melhor as coisas, você está tendo uma visão mais apurada de quem é quem, do que está se aproximando de você, das mudanças que são necessárias. Você está se tornando uma pessoa mais madura, porque no meio dessa espera, você está aprendendo a confiar em Deus. Você está aprendendo que nessa espera, nessa paciência que você está desenvolvendo na sua vida, Deus está te ensinando a ser dependente dEle. Por isso, sua carne sempre vai reagir à espera. A sua carne, a minha carne, odeia esperar. Ela quer ação, ela busca atividade, ela quer que as coisas aconteçam para ontem. Mas tem processos que não podem ser atrapalhados ou equivocadamente, eu posso dizer, passados sem paciência. Para a mulher ganhar um filho, ela precisa de 9 meses. Uma semente que você planta, ela precisa de um tempo para vingar e para romper. Tudo na vida tem um tempo. A noite, a Bíblia diz, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E a noite às vezes é longa. Mas você tem que entender, Deus está trabalhando em seu favor. Por isso, mesmo que a sua carne esteja querendo, desistir de tudo, mesmo que a sua carne esteja dizendo, Deus não está te escutando coisa nenhuma, mesmo que você esteja recebendo afrontas de pessoas, teu Deus não dorme. Aquele que te guarda está vigiando tua vida. Deus está trabalhando. Eu compartilhei hoje na live das 9 horas da manhã que eu enfrentei momentos na minha vida que eu pensei, que não existia nada mais na frente. Momentos na minha vida que eu não esperava por nada. Mas eu sempre esperei por Deus. Ainda que eu não esperasse, que as coisas melhorassem, eu sempre esperei por Deus. Mesmo que eu não tivesse visão para o futuro, Deus foi tão misericordioso, tão paciente comigo, que Ele viu a minha paciência em meio, a não ver nada. Porque quando você está aguardando alguma coisa, aquilo é maravilhoso. Mas e quando você não está aguardando nada? Eu aprendi a esperar em Deus mesmo quando eu não estava enxergando nada pela frente. Eu aprendi a esperar em Deus mesmo que a situação estava contra mim e mesmo que não houvesse, nenhuma programação humana. Porque se você trabalha para alguém, você sabe que no dia 5 ou dia 30, eu não sei que dia que você recebe, o salário está programado para cair na sua conta, né? Mas e quando não existe programação? Programação de salário, não existe programação de que as coisas melhorem, não existe programação, que Deus tem coisas melhores reservadas para você no seu futuro. Então você pensa assim, o que há amanhã? Mas eu aprendi a esperar em Deus e esperar que o melhor viria dEle, sem nenhuma programação humana, sem ninguém dizer que iria me ajudar, sem nada à vista humanamente falando, apenas promessas e promessas e promessas. Eu mantive os meus olhos nas promessas de Deus, mantive meus olhos no que Deus tinha para a minha vida. E sabe o que eu comecei a ver? Eu comecei a ver que o sobrenatural de Deus começou a agendar coisas no meu presente. E muitas dessas coisas que o sobrenatural de Deus começou a agendar no meu presente, elas vieram de forma surpresa no natural. Ou seja, era um dia comum, era um dia como qualquer outro, mas eu aprendi uma coisa, que em dias comuns Deus faz coisas extraordinárias. Em dias comuns Deus pode virar a vida. Em dias comuns
Ele pode intervir em dias comuns, Ele pode trazer grandes provisões. Eu já fui surpreendido em domingos, porque a gente sempre pensa que a ação vai acontecer na segunda-feira. E eu já vi a ação acontecendo no domingo, eu já vi a ação de Deus acontecendo na madrugada. É por isso que eu quero dizer para você, vale a pena esperar. E eu creio que o Espírito Santo aqui essa noite está querendo uma resposta sua. Aí você diz, qual a resposta que o Espírito Santo quer da minha parte? Que você diga que você vai esperar nele. Que você diga que você não vai desistir. Que você diga que você crê na promessa, na profecia, no sonho profético, na palavra de Deus, no que Deus tem dito ao seu espírito, que Deus tem testificado aqui no seu interior. Aleluia! Glória a Deus! Pegue essa palavra como uma palavra de Deus ao teu coração agora e comece a caminhar por fé. Comece a caminhar pelo Espírito e você verá a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você recebe essa palavra, escreve aí nos comentários, não vou parar. Escreve aí, Senhor, essa é a minha resposta para ti, eu não vou desistir. Isso, libere essa palavra do seu interior e diga, não vou desistir, eu não vou parar. Nada vai me deter. Nada vai quebrar o meu ritmo. Aleluia, aleluia. Já pela fé, eu posso declarar, você verá o favor de Deus se inclinando para você. Aleluia, glória a Deus, você crê nisso? Então me ajuda a compartilhar agora, para que essa palavra também seja resposta para milhares de outras pessoas. Faça o que você puder por essa oração. Amém? Faça o que você puder por essa oração agora. Compartilhe, mande para alguém. Seja bênção na vida de alguém, no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91 e também quero convidar você a se tornar nosso aluno na academia aqui no Global. Quem esteve hoje na academia, eles podem dizer que foi uma bênção. Amém? E amanhã nós vamos ter a mesa de conselho dentro da academia. Um tempo que eu vou tirar só para responder dúvidas, só para ajudar, só para dar conselho. Sabe? Online, ao vivo, dentro da academia aqui no Global. Por isso quero convidar você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir lá no meu site www.vinicius17.com.br e se tornar nosso aluno. Está na hora de você caminhar mais perto do profético. Está na hora de você caminhar mais perto da gente. Eu creio nisso. Você não sabe o que Deus tem reservado para você. Amém? Mas eu creio que Deus pode revelar isso para você. Amém? Eu também quero falar rapidamente dos nossos devocionais. Na verdade, temos 3 devocionais agora, né? Temos até o Café com Jesus Kids, que tem abençoado a vida de muitas e muitas crianças. E esses 2 aqui, os 2 juntos têm mais de 700 orações, que vai abençoar a tua vida, que você pode dar de presente para alguém também. Você pode adquirir lá no nosso site, www.vinicius17.com.br. Amém? Muito bem. Sempre que você ouviu falando dos meus livros, saiba que toda vez que você adquire um livro ou entra na escola, enfim, você está de alguma maneira nos abençoando. Amém? E também nós iremos servir você. Nós vamos servir você através dos livros, através da escola. Eu tenho estado muito feliz com o que Deus está fazendo dentro da academia aqui no Global. É uma plataforma incrível e ali, sabe, nós temos recebido muito de Deus. Inclusive agora, logo, dentro da academia, nós vamos ter outros módulos, inclusive de convidados que eu trouxe, para eles fazerem módulos inteiros dentro da academia. Então tem muita coisa boa aí surgindo e que vai surgir. Aguarde, porque esse mês de novembro tem novidade aí para quem é nosso aluno na academia aqui no Global. Amém? Muito bem. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Compartilhe aí, mande para o máximo de pessoas em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro
e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias partá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração, certo? E você que ainda não baixou essa planilha, está gratuita lá no meu site para você baixar. Se não conseguir baixar, pega uma folha em branco mesmo e escreve em cada uma das áreas. Você escreve seus pedidos na área espiritual, na área familiar e assim por diante. Hoje estamos no 9º dia do nosso propósito de 21 dias. Vamos nos manter firmes. Amém? Senhor Deus e Pai, eu peço a Tua bênção agora em favor de cada pessoa que está orando junto conosco. Pessoas, Pai, de todo o Brasil, das nações da terra, estamos reunidos agora, apresentando a Ti as nossas petições e pedimos a Ti a Tua intervenção, pedimos o Teu milagre. Colocamos diante de Ti a nossa casa, colocamos diante de Ti os nossos projetos, nossos filhos, nosso casamento e tudo que estiver ligado a nós. E pedimos, Pai, precisamos do favor do Senhor. Que o favor do Senhor seja derramado sobre as nossas vidas. Afasta de nós aquilo que é mal, Senhor. Tira do nosso caminho aquilo que for para a perda, aquilo que for para a destruição, aquilo que for para mal, aquilo que for para a vergonha. Tira do nosso caminho, nos dá livramento. Meu Deus, pedimos que a Tua mão de poder repouse sobre as nossas vidas. Coloca a Tua mão de poder, coloca a Tua mão de poder sobre nossas vidas e nos livra do mal, nos livra do laço do inimigo, nos livra daquilo que foi preparado contra nós. E Senhor, eu oro para que o Senhor faça justiça na vida dessa pessoa que tem sido injustiçada. Senhor, faça justiça na vida dessa pessoa que tem sido difamada. Senhor, faça justiça na vida dessa pessoa que pessoas mentem contra ela. Senhor, livra ela do mal e traga proteção a ela e a toda a sua casa. Também te pedimos céus abertos, provisões especiais, te pedimos mais recursos e pedimos também o fortalecimento do Senhor. E como está escrito na Tua palavra, esperei confiantemente no Senhor e Ele me ouviu. Meu Deus, nós cremos e estamos hoje plantando a semente da paciência aqui nessa oração, porque esperamos em Ti, confiamos em Ti. Jesus, Tu és a nossa bandeira. Jesus, Tu és o Senhor da nossa vida. Tu és o Senhor da nossa casa e nós cremos, ó Deus, na ação do Senhor na nossa vida. Afasta o mal do nosso caminho e nos dê vitória, Senhor. Nos livra do laço do mal, nos livra do laço do passarinheiro. Nós pedimos a Tua intervenção e pedimos o Teu cuidado. No nome de Jesus Cristo, nos dê vitória, Senhor. Nos dê graça, derrama favor sobre nossas vidas, no nome de Jesus. E eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Que haja cura total e completa, no nome daquele que cura, Jesus Cristo. Eu libero uma palavra de saúde, de restauração, que o milagre de Deus toque na tua vida, que a maravilha do Senhor, a maravilha, o poder de maravilhas do Senhor, toque na tua vida agora em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, compartilhe essa oração com o máximo de pessoas, que Deus te proteja, que Deus te guarde e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a paz,
a vida extraordinária, o milagre do Senhor, a alegria do Senhor, a força do Senhor e a presença do Senhor. Invocamos o nome de Jesus nessa oração e pedimos a tua bênção, Senhor. Pedimos também o teu livramento. Guarda, Senhor, e restaura as cidades que tiveram perda, Senhor, com o ciclone. Que o Senhor tenha misericórdia e pedimos tua ajuda. Pedimos que o Senhor abençoe. Pedimos que o Senhor traga consolo. Pedimos que o Senhor traga força. Pedimos que o Senhor restaure no nome de Jesus Cristo. E agradecemos, ó Deus, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graças, te louvamos, te adoramos e chamamos pela presença de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo. Glórias ao nome de Jesus Cristo. E apresentamos a Ti, Senhor, todos os nossos pedidos de oração. Pessoas que estão orando junto conosco, clamando, apresentando sua oração, apresentando suas petições. Nós colocamos diante de Ti, Pai, e pedimos resposta, intervenção, livramento e milagres do Senhor. No nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua bênção, Pai. Pedimos o Teu liberar. No nome de Jesus, derrama da Tua graça, Senhor. Também oro, Pai, por provisões especiais. Pessoas, Pai, que têm grandes compromissos financeiros na próxima semana. Pessoas que estão pedindo céus abertos, que estão pedindo estratégias divinas para situações difíceis que estão. Nós oramos para que o Senhor intervenha, oramos por milagres, oramos por mudança, oramos por transformação no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Hoje é o nosso penúltimo dia desse propósito. Amanhã vamos ter o encerramento desse propósito. Inclusive, amanhã vamos ter um encerramento em 3 partes. A oração da manhã, depois, às 9 da manhã, vamos transmitir o culto e depois da palavra ministrada, eu vou liberar 7 declarações proféticas, representando as 7 áreas que nós estamos orando e apresentando diante de Deus, certo? Amanhã isso vai acontecer, se Deus quiser, e na oração da noite nós estaríamos fazendo o encerramento desse propósito da vida extraordinária, cumprindo 21 dias de propósito. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração. 7 pecados silenciosos que destroem um lar. 7 pecados silenciosos que destroem um lar. Nós temos que ter muito cuidado com o nosso lar. Eu não sei se você viu a minha live das 9 da manhã, mas naquela live eu falo que muitas vezes nós permitimos que certas coisinhas pequenas vão entrando na nossa vida e se infiltrando, e aquilo ali vai abrindo uma brecha, uma legalidade para coisas espirituais entrarem, agirem, trazerem perturbação. Queridos, nós temos que entender que a nossa vida, ela não é só natural, ela é espiritual. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. Nós somos seres tricotômicos. Ou seja, eu estou vivendo no natural, mas eu também estou vivendo no espiritual. Então, quando eu lanço uma palavra negativa sobre a minha casa, sobre a minha família, aquela palavra, ela pode representar apenas uma informação para alguns. Mas o que de fato é que ela é uma informação, sim, no físico, mas ela é uma informação também no espiritual. Mas preste atenção nessa palavra, certo? Eu sei que Deus vai falar com você. A primeira coisa que fere um lar é o silêncio. A falta de diálogo cria muros invisíveis entre o marido e mulher, entre pais e filhos. E nós temos que vigiar e orar como Jesus ensinou, para proteger o nosso lar, para guardar a nossa casa. Você tem que ter conversa com seus filhos. E eles têm que ter conversa com você. Sabe, nossos filhos, quando entram na adolescência, é uma fase muito delicada. Mas nós temos que quebrar isso através, sabe, do diálogo, através do amor e também com orações. Mas não permitir que o silêncio ele se faça presente, que ele seja um hóspede eterno da nossa casa, não.
dentro da nossa casa tem que haver conversa, tem que haver diálogo. É por isso que eu acredito tanto na mesa, sabe? No sentido que nós temos que preparar a mesa. A família tem que estar reunida na mesa para conversar, para dialogar, para rir, para brincar, para, sabe, compartilhar informações. Isso é algo que nós precisamos. A segunda coisa é a rotina. Quando o funcionar da casa se torna mais importante que as pessoas dentro dela. A família se transforma numa empresa e não num lar. A nossa casa, ela não pode funcionar como uma empresa. A nossa casa tem que funcionar como casa. Ou seja, é uma rotina, sempre as mesmas coisas. Chegou do trabalho, televisão. Terminou o jornal, janta, vão dormir e sempre a mesma coisa. Faça um culto no seu lar. Tenha um tempo de oração com seus filhos, com seu cônjuge. Traga alguém, sabe, um irmão em Cristo. A Bíblia diz, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Traga alguém para jantar na sua casa, para compartilhar a experiência, para falar de coisas boas. A família tem que estar reunida. Eu acredito nisso. E isso se transforma até, né, a rotina dentro de um lar, ela pode ser mais, eu posso dizer, danoso do que muitas outras coisas. A terceira coisa é a comparação constante. Meus filhos, né? Quando a gente compara os filhos, porque teu irmão é assim, porque tua irmã é assim. O cônjuge, né? A própria casa, pela régua das redes sociais. O que isso acontece? O que acontece? A comparação constante, né? Quando a pessoa deixa de viver a vida dela ali dentro de casa para ficar vendo o que está acontecendo na vida do outro lá, que abandonou a família, que traiu, que agora está com outra pessoa, que está fora do país. Ei, essas comparações vai trazer algo ruim. As pessoas mostram nas redes sociais, não todas, né? Mas algumas mostram apenas aquilo que elas querem. Elas não mostram a totalidade. Elas não mostram a totalidade do que é a vida delas. E essa comparação, ela vai trazer prejuízo para dentro da tua casa, para dentro da tua família. Então, cuidado, sabe, com essa questão da comparação dentro do lar. A quarta coisa é a ausência disfarçada de presença. Está fisicamente em casa, mas com o coração, a mente, no trabalho, né, no celular, ou pensando lá na caixinha do nada, como diz um amigo meu. Ou seja, você precisa estar fisicamente, mas também ali verdadeiramente em casa. Sabe, a casa não é um hotel para dormir e passar uma noite, não. A casa é um lar. A casa é um lar, a casa não é um hotel. A casa é um lar, um verdadeiro lar. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas vezes estamos em casa, mas estamos ausentes. A nossa cabeça está em outro lugar, né? Então ter cuidado com isso. A quinta coisa é autoridade sem exemplo. A gente cobra obediência, mas não modela integridade. Não é, sabe, correto. Então, a gente quer que nossos filhos sejam corretos, mas a gente não é correto. A gente quer que nossos filhos vão para a igreja, mas a gente não vai para a igreja. Nós queremos que nossos filhos temam a Deus, mas eles nunca nos veem com uma Bíblia na mão ou nunca nos veem orando. Eu quero fazer uma pergunta. Vamos fazer um teste aqui? O que você acha? Vamos fazer um teste? Quando algum dos seus filhos está doente, uma febre, uma dorzinha, né, eles pedem para você orar. Sabe por quê? Por que a gente tem que saber disso? Porque às vezes, sabe, se os nossos filhos não veem que a oração tem efeito, tem poder nas nossas vidas, eles não vão seguir esse exemplo. Então, nós temos que ter autoridade, mas com exemplo. Temos que ter autoridade, mas com exemplo. A sexta coisa é o esquecimento do Evangelho, né? A Bíblia
né? O tempo com a família. Tua casa tem que ter um devocional. Tua casa tem que ter um tempo para Deus. Você tem que explicar para os teus filhos o que é prioridade, o que é buscar o reino, o que é ir à igreja, sabe? Meus filhos estão em idade de ir em culto de jovens e eu sou uma pessoa que tem uma agenda assim pesada. Minha esposa também tem uma agenda pesada, porque além de nós sermos voluntários no reino, nós também temos muitas outras coisas para resolver, né? E é capa de livro para aprovar, e é vídeo que vai para o canal, e é entrevista. Esses dias eu dei uma entrevista para o The Guardian, né? Um dos principais jornais britânicos. Ou seja, a nossa vida é muito corrida, é muito intensa. Mas no meio de tudo isso, a gente tem que tirar algumas coisas da agenda, levar nossos filhos na igreja. Por quê? Porque isso é exemplo. Faça isso. Leve seus filhos na igreja. Sabe, você mesmo veja os horários que tem um culto de jovens aí na igreja do bairro que você congrega ou da cidade que você congrega, leva seus filhos. Seu lar também precisa de um redentor, ou seja, Jesus é o Senhor da tua casa. Você invoca a presença de Jesus, nas refeições vocês oram agradecendo a Jesus. Você tem falado para os seus filhos que não basta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vocês têm falado sobre a eternidade na vida dos filhos de vocês, que Jesus Cristo é o único que salva. Tem falado sobre isso? E eu encerro, não sei se eu já falei as 7 coisas, mas a oração, para mim, é uma coisa que não pode faltar no nosso lar. Então, se está faltando oração no seu lar, está na hora de vocês se dedicarem. Até mesmo essas orações aqui, aumenta o volume da televisão, escute na televisão também, para que toda a tua família veja, para que teus filhos vejam. Muita gente se converte. Eu agora nessa escola de profetas que nós tivemos e foi maravilhosa, inclusive quarta-feira eu vou lançar a próxima escola que teremos em janeiro. Muita mulher veio com o marido me testemunhar a conversão do marido através das orações, dos propósitos e como isso mudou a vida deles. Gente, é impressionante quanta gente está se convertendo, Por isso, sabe, coloca as orações, faça orações na hora do almoço, na hora da janta, vá no quarto dos seus filhos antes de dormir, ore com eles, nem que seja 2, 3 vezes por semana, sabe? Tenha uma vida de oração. Teus filhos a oração tem que fazer parte da tua casa, tem que fazer parte do teu lar. Amém? Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: o meu lar é um pedacinho do céu. Escreve aí: o meu lar é um pedacinho do céu. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? O seu lar é um pedacinho do céu. E se essa palavra foi boa para você, e agora nós vamos orar, eu quero pedir para você que você me ajude a compartilhar essa oração com 10 pessoas. Nós vamos na mesma direção de ontem. Eu gostaria que você pegasse essa oração e mandasse para 10. E quem receber essa oração, está aqui escutando, chegou até agora aqui, compartilha com mais 10. Mesmo que você, não seja nem inscrito aqui no canal, inscreva-se no canal e manda para mais 10 pessoas. Vamos fazer isso hoje, em nome de Jesus Cristo. Vamos compartilhar, porque isso é uma coisa boa. Isso tem que ser compartilhado. Manda aí para 10 pessoas e quem receber, manda para mais 10. Vamos compartilhar essa oração em nome de Jesus. E amanhã, às 6 da manhã, teremos o encerramento desse propósito, em 3 partes, como eu disse. 6 da manhã, 9 da manhã nós vamos ter um grande culto aqui em Alphaville. Eu vou estar liberando 7 declarações proféticas sobre cada uma das áreas da vida extraordinária, sobre a vida espiritual, sobre a família, sobre as finanças, vida emocional, relacionamentos, saúde, justiça e livramento. Então, essas 7 áreas nós vamos declarar amanhã e vai ser maravilhoso em nome de Jesus. O endereço da igreja, se você quiser vir no presencial, anota aí: Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Estarei ministrando nesse domingo aqui e você não pode perder, ok? O meu segundo anúncio é que quarta-feira agora nós vamos abrir as vagas para a escola de profetas que nós teremos no mês de janeiro, certo? Para você ter uma ideia, nessa escola que nós tivemos agora esse final de semana, foi incrível. Gente dos Estados Unidos,
gente da Itália, gente de outros países vieram para cá, sabe? Tem sido incrível, pessoas têm vindo de várias partes do mundo. E o que elas querem? Elas querem estar num ambiente profético, elas querem aprender a ouvir a voz de Deus, elas querem estar próximas e na comunhão que nós temos ali naquele tempo, coisas incríveis acontecem e, sabe, vira uma vigília, vira um tempo assim de glória. Eu convido você a estar junto conosco, vai ser maravilhoso, amém? Salmos 91, quero declarar o Salmo 91, compartilhe aí enquanto eu estiver declarando em nome de Jesus. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus os nossos pedidos de oração. Senhor Jesus Cristo, apresentamos a Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos uma intervenção sobrenatural do Senhor sobre cada pedido, sobre cada clamor. Oramos pedindo, Senhor, que o Senhor intervenha nas finanças, intervenha na casa, na família. Meu Deus, que todo afastamento de dentro das famílias, toda frieza, acabe no poderoso nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor visite os lares com amor, com paz, com alegria. Senhor, que o Senhor quebre as barreiras que foram colocadas ao longo dos anos dentro dessa casa, dentro dessa família, e que venha um tempo de grande alegria, um tempo de favor, um tempo de abundância, um tempo de diálogo, um tempo de amor, um tempo de aproximação. Que o marido e a mulher estejam mais conectados, que os pais e os filhos estejam mais conectados, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a família, Pai. Tem misericórdia das famílias e que tudo aquilo que tem atacado os lares, tudo aquilo que tem atacado as famílias, no nome de Jesus Cristo cesse. Todo espírito de separação que tem assombrado os lares, tudo aquilo que vem, Senhor, para trazer destruição, brigas, ciúmes, acabe em nome de Jesus Cristo. O desânimo, a prostração, o cansaço, todo o mal, nós ordenamos que cesse no poderoso nome de Jesus Cristo. Pedimos uma intervenção do Senhor na vida dessa pessoa. Meu Deus, intervenha, coloca a tua mão. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. No nome de Jesus, que toda enfermidade vá embora, que toda dor vá embora, que todo mal que tem atacado a vida dessa pessoa saia no poderoso nome de Jesus Cristo. Meu Pai, intervenha agora, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, no nome de Jesus, que o jugo, todo o peso espiritual, toda a opressão, Senhor, seja quebrada no nome de Jesus Cristo. Apresentamos nossos pedidos a Ti e Te pedimos resposta, Te pedimos intervenção, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Se você crê no que você recebeu aqui nessa oração, compartilha com 10. E quem receber essa oração até pela primeira vez, manda para mais 10. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde até amanhã. Se Deus quiser, 6 da manhã estaremos juntos aqui. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.